Então, continuando o raciocínio, né? Como a Espanha começa a sugar toda aquela riqueza de extração de metais preciosos dentro da colônia espanhola, dentro lá do México, Peru, eles começam a sugar tudo. E eles começam a consumir aqueles metais, começam a comprar. Eles compram, subsidiam empresa privada de dentro da Espanha e eles gastam a full aqueles metais preciosos, porque eles acham que aqueles metais preciosos, que aquele ouro, tudo, é ilimitado, é infinito. E não é. É como o Celso Furtado disse lá no livro. Aquilo é uma miragem que a Espanha está tendo. Sugando aquela extração de metais preciosos. É uma miragem. É uma ilusão. E aí gera uma inflação muito grande dentro da Espanha. E gera também, porque gera inflação por causa do frete das compras de outros países. É uma frota só de frete para ir para um país, comprar tudo que tem que comprar e levar para a Espanha. Então já vem muito caro aqui o preço dos produtos importados para dentro da Espanha. Então isso gera um déficit na balança comercial, gera uma dívida, um prejuízo, tá? Porque eles não estão vendendo produtos da Espanha para outros países, eles estão comprando de outros países com metais preciosos, tá? É o que está dizendo aqui. Ó, vamos ler de novo, ó. Em consequência, os metais preciosos que a Espanha recebia da América, que é aquela ilusão, aquela miragem que o Celso Furtado deixa bem claro lá no início do capítulo, sob a forma de transferências unilaterais, né, de compra, mais compra do que venda, né, provocavam um afluxo de importação de efeitos negativos sobre a produção interna, sobre a produção interna da Espanha, né? Que em vez de vender mais e comprar menos, não, eles compram mais do que vendem. E é altamente estimulante para as demais economias europeias, sim? Quem vai faturar são os outros países, com esse ouro, com essa riqueza, com esses metais preciosos da Espanha, tá? Por outro lado, por outro lado, voltando para a leitura aqui. A possibilidade de viver direta ou indiretamente de subsídios do Estado, subsídios da Espanha, fez crescer o número de pessoas economicamente inativas. Elas não trabalhavam dentro da coroa espanhola, dentro da Espanha, reduzindo a importância relativa na sociedade espanhola e na orientação da política estatal dos grupos dirigentes ligados às atividades produtivas. O governo está subsidiando, o governo está comprando tudo. Para que criar empresa privada e para que trabalhar? Né? Não precisa trabalhar. Tem subsídio do governo, né? Então é uma política de governo, é uma política estatal, né? Então não precisa trabalhar. Aquela manufatura lá, a manufatura, a extração de metais preciosos é da coroa portuguesa, né? Então é uma política estatal. Eles estão bancando tudo com aqueles metais preciosos, não precisa trabalhar. Então gerou, né, fez crescer o número de pessoas economicamente inativas, reduzindo a importância relativa na sociedade espanhola e na orientação da política estatal dos grupos dirigentes ligados às atividades produtivas. Parágrafo 2. Então, estamos terminando aqui. Agora é a decadência da Espanha, né? A decadência econômica da Espanha, ou seja, a decadência da coroa espanhola, prejudicou enormemente suas colônias americanas. Prejudicou a colônia da América Latina, a colônia das terras americanas que a Espanha descobriu, entre aspas, né? Prejudicou enormemente suas colônias americanas. Esse prejuízo econômico da coroa espanhola, esse déficit da balança comercial. Então, fora da exploração mineira, tirando aquela exploração de metais preciosos dentro da colônia espanhola, dentro da América, nenhuma outra empresa econômica de envergadura chegou a ser executada, chegou a ser iniciada dentro da colônia espanhola, dentro da América.
A única empresa que tinha trabalhando dentro da América espanhola, lá dentro da América, dentro da colônia espanhola, era a empresa de extração mineral, era a extração de metais preciosos, era aquela empresa ali. Não tinha nenhuma outra empresa monopolista igual aquela lá dentro da colônia espanhola. Então não tinha nenhuma outra que tivesse iniciado um outro setor econômico lá dentro. Era só extração de minério, era só extração de metais preciosos nas colônias espanholas. Tá? Então, fora da exploração mineira, tirando a extração de minerais ali, de metais preciosos, nenhuma outra empresa econômica de envergadura chegou a ser encetada, chegou a ser iniciada. Era só a extração de minerais. Tá? As exportações agrícolas de toda a imensa região em nenhum momento alcançaram importância significativa em 3 séculos de vida do grande império colonial. Não foi como Portugal. Portugal conseguiu tirar o foco da mineração e focar na agricultura. Agora a Espanha não. As exportações agrícolas que a Espanha fazia para outros países foi, foi, foi uma importância, como é que eu posso dizer, foi ruim, tá? Foi uma importância negativa em século, como é que está escrito aqui? As exportações agrícolas de toda a imensa região em nenhum momento alcançou uma importância significativa. Não foi tão importante quanto a extração mineral, mas assim, não conseguiu balancear a balança comercial da Espanha, né? Não conseguiu ter um domínio das importações, tá? Ela não conseguiu gerar receita, não teve lucro, é isso. Não teve receita, não teve lucro, tá? Tentando achar umas palavras para explicar aqui. Então, as exportações agrícolas de toda a imensa região em nenhum momento alcançaram importância significativa. Em nenhum momento gerou receita suficiente. Em nenhum momento gerou lucro. Né? Não chegou em nenhum momento a alcançar importância significativa em 3 séculos de vida no grande império colonial. No grande império colonial da Espanha. Dentro da colônia espanhola. O único império da colônia espanhola era a mineração. Aquela exportação agrícola não gerava lucro, não gerava receita. Então, o prejuízo foi enorme, porque nem a produção agrícola ajudava a cobrir os gastos da coroa espanhola. A exploração da colônia espanhola foi insignificante para cobrir o prejuízo do consumo da coroa espanhola, do gasto das importações, tá? Da compra da Espanha por outros países. Tá? Então não teve nenhuma significância, não gerava receita, não gerava lucro para a coroa espanhola, a agricultura da colônia espanhola. O abastecimento de manufaturas das grandes massas de população indígena continuou a basear-se no artesanato local, o que retardou a transformação das economias de subsistência pré-existentes na região. Tá? Então, assim, o abastecimento de manufaturas das grandes massas da população indígena era só dentro da América, né? Só tinha índio aqui na América. Depois da invasão teve a mistura dos europeus com os índios. Mas a população era indígena. Então aquela população indígena que vivia na colônia da Espanha, ela se baseava no artesanato local. Elas viviam do artesanato local, ali junto com a colônia espanhola. Então os índios sobreviviam do artesanato local ali, tá? O que retardou, tá? O que regrediu a transformação das economias de subsistência, da economia de sobrevivência pré-existente na região. Então, aqueles índios
sobreviviam naquela economia de artesanato local. Tá? Era uma economia solidária, seria na palavra de hoje. É uma economia de subsistência, é uma economia de sobrevivência. Tá? Então, aqueles índios só viviam de artesanato que eles mesmos fabricavam.